Olá pessoal, eu sou o Edgar e eu hoje vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos hoje quebrar um tabu. Tem um negócio aí que é bem interessante, a gente já viu aí, vamos até falar isso aqui de década passada, né? A questão dos famosos barramentos de integração, né? Então, fazendo uma curta longa história, então, ou seja, existem vários fabricantes que criaram o famoso Enterprise Service Bus e várias empresas meio que mergulharam de cabeça nesse modelo arquitetural, ou até, aliás, não é no modelo arquitetural porque muitas pessoas acabaram comprando produtos e algumas pessoas falharam, né, nos seus projetos através desses caras, beleza? E aí o mundo da tecnologia ele vive ondas, né? Então a gente tem coisas que vêm e vão, tem coisas que ficam, tem coisas que vão embora, tem coisas que chegam muito rápido e também vão embora tão rápido quanto. E a grande sacada aqui que a gente vai mostrar é o seguinte: como que você consegue usar o conceito de um barramento de integração, mas utilizando todas as vantagens de você ter, por exemplo, eu quero integrar, eu quero ter meus conectores de integração, eu quero, à medida que eu tiver um novo sistema, eu quero injetar ali uma integração e não, de repente, aproveitar todos os meus fluxos que eu já tenho prontos. Só que pegando essa parte que era muito legal dos barramentos de integração, mas colocando isso no mundo Cloud Native, ou seja, trazendo isso para uma realidade que você tenha um pipeline com CI/CD, que você tenha, por exemplo, toda a questão de orquestração, que você rode isso num container e que você possa fazer auto-scaling daquele fluxozinho que você, de repente, tem problema de performance e de forma sazonal você tem que escalar somente aquele cara. Então, antigamente nos barramentos antigos, né, você vivia um mundo monolítico. Então você tinha lá um grande middleware onde você jogava ali todas as integrações e tudo tinha que funcionar a partir dali. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é uma realidade bem interessante e bem na prática de como você consegue usar o advento de configuração e não precisar programar tudo e com isso ganhar agilidade. Então vamos lá nessa apresentação aqui que acho que vai ser um negócio bem bacana. Bom, primeiro de tudo, a gente tem aqui a nossa integração. Então a nossa integração ela utiliza, como você pode ver aqui, componentes visuais e configurações que você pode ir mudando ao longo do que você precisa dentro do seu mecanismo de orquestração. Então imagina que aqui eu precisasse adicionar uma comunicação com Salesforce. Imagina que eu precisasse fazer uma comunicação com Vtex, ou que eu tivesse que falar com um sistema de pagamento, ou uma API, ou um legado. Vamos imaginar, sei lá, um COBOL, alguma coisa que está lá num repositório Adabase ou coisa do tipo. Imagina como é que eu conseguiria trazer isso para um mundo, né, Cloud Native. Então é isso que a gente faz a partir de agora. Só que em vez de programar, a gente tem basicamente aqui a construção em blocos do que a gente quer fazer, que é um modelo de, algumas pessoas chamam isso aqui de low code, no code. Independente do code, no final das contas vai ter alguma coisa rodando e o que é importante é que a gente tenha isso aqui de forma produtiva, tá ok? Bom, então esse exemplo aqui, ele basicamente roda uma API que quando eu chamo o método get, ele me diz qual que é o hostname da minha máquina, certo? Então, eu tenho aqui já ele executando, então eu vou só aqui mostrar para vocês. Na hora que estiver editando aqui, eu vou fazer aqui um zoom para a gente ver esse cara aqui funcionando melhor. Deixa eu só aqui, acho que dá para executar bem. Então vou aqui, vou executar esse cara, certo? Então ele me retornou aqui basicamente o hostname da minha máquina, que é 192.168.0.13. Vamos aqui chamar aqui o terminal. Se alguém tiver aqui alguma dúvida que isso aqui funciona, vamos aqui rodar um curl. Vamos rodar aqui o HTTP que é mais bonitinho. E ele vai me retornar aqui que o hostname da minha máquina é esse aqui. Para quem ainda tem dúvidas, não curl. Opa, não é esse aqui não. Deixa eu aqui, Ctrl L. Curl, e aqui chamei esse cara. Beleza, retornou meu IP do meu host atual, beleza? Bom, e aí o que a gente consegue fazer que é muito legal, né, nisso aqui? Para não usar outro advérbio de intensidade. Agora a gente tem aqui na plataforma, essa aqui é uma plataforma que roda dentro do Eclipse, mas assim, não gosto de Eclipse. Cara, é uma ferramenta, então, ou seja, que tu vê com um monte de configuração. Eu não sou dos maiores fãs de Eclipse, mas uso isso aqui como se fosse um black box. Então, para mim, nem lembro o que é Eclipse isso aqui, né? Então, é uma solução bem interessante que já permite você fazer várias configurações aqui dentro dele.
Aqui eu tenho um mecanismo bem interessante que permite eu fazer a publicação, fazer o business da minha imagem Docker. Então olha aqui que bacana. Esse fluxo de integração agora, ele não vai ficar ali apertado, espremido, dentre um monte de integrações que já tem disponível dentro do middleware de integração. Você vai ter esse cara aqui como sendo somente esse cara que você consegue fazer, vamos supor, poxa, essa minha integração aqui que faz a parte de folha de pagamento no final do mês, eu posso no final do mês dar um autoscaling para ela no meu Kubernetes e eu posso até dizer que é o Kubernetes que passa a ser a nossa plataforma de integração e de APIs propriamente dito, porque ele que vai fazer o autoscaling para a gente de forma automática, ok? Bom, continuando aqui, a gente tem agora, já rodei esse cara aqui, então vamos lá para o nosso ambiente onde isso aqui tem rodando, certo? Então essa minha imagem aqui, ela já está disponível, eu acredito que eu fiz um repositório público no meu Docker Hub, então deixa eu entrar aqui no meu Docker Hub, por padrão, deixa eu ver aqui, qual que é o meu repositório, deixa eu entrar aqui no Docker, não estava, para você ver que está aqui o caminho público, certo? Então essa minha imagem aqui é o WC2 EI Hello, certo? Ele tem aqui duas versões, eu adicionei aqui uma versão 1.1 para um negócio que eu estava fazendo a mais. E aqui eu tenho já a minha imagem, deixa eu entrar aqui no Public View, então é assim que você vai ver esse cara, certo? Aqui você vai ter as informações de versionamento e tudo mais e tal, qual que é o sistema operacional que eu estou aqui fazendo a imagem e assim por diante. Beleza, o que eu preciso aqui é basicamente o nome dessa minha imagem. Se você fizer um Docker Pull e executar esse cara aqui, basicamente você vai ter essa integração rodando na sua máquina. Então, olha que bacana. Cara, não tem que instalar nada, tem que instalar... tem que instalar o JDK. Não, tem que instalar o Python. Não, não tem que instalar. Tá tudo aí dentro do Docker, então tá de uma forma bem fácil, bem tranquila para você utilizar. Beleza? Bom, então voltando aqui para o nosso Rancher. Lembrando, o Rancher é basicamente uma distribuição que facilita o gerenciamento do Kubernetes. Então, se você não é dos maiores fãs de Kubernetes, como eu, assumidamente não sou fã do Kubernetes, ponto. O Rancher ele pode fazer, assim como eu, mudar um pouco a sua opinião sobre essa plataforma, certo? Então vamos lá. Então basicamente esse aqui é a visão do meu cluster nesse momento. Então no servidor que eu tenho, no Worker, né? No server, vamos chamar de server, né? Eu tenho a possibilidade de rodar, nesse momento eu estou rodando 28 pods, mas eu posso rodar 110 pods nesse cara. Né? E eu posso aqui adicionar, eu preciso adicionar um novo host, eu quero adicionar esse host na nuvem, não tenho mais espaço no on-premise, eu quero adicionar um AWS, um Azure, um Google Cloud, um Oracle, qualquer provedor de cloud, ou até mesmo Bare Metal, você consegue fazer de forma muito fácil no Rancher, certo? Como eu falei para vocês, quem me acompanha no Twitter sabe que quase semanalmente eu faço um meme do Kubernetes de Istio e dessa complicação que o pessoal do JavaScript tentou trazer para o mundo de middleware, de integração e tudo mais e tal, mas que ferramentas como o Rancher ajudam a gente não ficar refém dessas coisas complicadas e chatas pra caramba, porque todo mundo quer, no final do dia, aproveitar seu dia da melhor maneira e não ficar configurando um monte de cluster sem necessidade, beleza? Bom, então aqui, pessoal, o que eu tenho aqui, eu tenho um ambiente aqui do nosso Scalena Cloud, esse ambiente aqui tá zerado, tá novo praticamente, já fez esses dias. Aqui então eu tenho já a minha aplicação aqui em execução, certo? Então aqui eu tenho o meu serviço, que basicamente aqui o meu endpoint é /app, lembra que é o mesmo lá que a gente tem rodando no nosso ambiente. Então aqui eu tenho esse meu pod sendo executado, certo? Nesse momento aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, eu posso ver aqui onde que esse cara aqui ele tá se autenticando, onde que ele tá batendo e tudo mais e tal. Eu posso ver aqui qual container está em execução propriamente dito, certo? Então, assim, só voltar aqui na parte de workloads. Então, se eu vier aqui nesse cara, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, cara, esse cara aqui ele não está aguentando a pressão a respeito dos acessos dele. Então, eu quero aumentar isso aqui de forma rápida e produtiva e tudo mais e tal. Vamos imaginar que nesse momento aqui eu tenho somente uma instância desse meu serviço. Mas eu quero agora dizer o seguinte, não, cara, esse cara aqui, final do mês, ele imagina que ele processa folha de pagamento, ou recebimento, né, que é melhor ainda. Então, vamos dizer que a gente vai aumentar esse cara aqui, para invés de ter um, agora ele vai ter
1, 2, 3, 4. Vamos lá. Então, eu já estou no 3. Eu vou para 4 e vou para 5 serviços, né? 5 cópias, né? Ou seja, eu tenho agora 5 instâncias desse meu serviço sendo executado e balanceada, certo? Mas falando do balanceador, então a gente tem que ir para a camada de ingress. Então, quando a gente vai no ingress desse cara aqui, então vamos aqui no meu workloads, então aqui eu tenho o meu load balancing. Então, eu tenho um load balancing aqui para esse cara que está configurado da seguinte maneira. Então, tem aqui o path dele, que é /app, e o target dele é a minha aplicação, é o meu serviço que eu acabei de construir, e a porta que ele vai bater é 8290. Só que olha que coisa bacana, eu já configurei aqui que o hostname dele vai ser o hostname onde eu tenho um DNS configurado, seja um DNS, se você alterar o seu arquivo de hosts internos, você vai ter que ter um mecanismo de nomes para você poder definir os seus, né, suas chamadas de serviços ou microserviços. Então, esse cara está pronto. Então, se eu vier aqui agora, né, nesse meu serviço aqui de novo, deixa eu voltar aqui nos meus workloads. Então, aqui, inclusive, ele já até criou aqui o link, certo? Na camada de ingress, que é o meu load balance. Então, ou seja, eu tenho um ingress aqui na frente, que nesse caso aqui é o Nginx, que está batendo no meu serviço de verdade. Então, quando eu vier aqui nesse cara, certo? Ele vai me trazer agora o IP interno, né? No caso dessa instância aqui do meu, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, do meu host interno, certo? Então, se eu executar aqui essa aplicação aqui agora, lá na linha de comando, como eu executei anteriormente, então curl, vou chamar esse cara aqui agora, só que batendo na nossa nuvem, certo? Ele foi lá e me retornou o IP 26, final 26. Observe que o browser retornou o IP 21 e já meu console ele retornou 26. Né? Então tem aí o round robin funcionando. Pô, a gente tem esses IPs, Edgar, caramba, que mágica é essa? De onde surgiu esse negócio aí? Aqui, ó, pessoal. É um negócio que no início parece mágica, mas é bem legal, bem legal, bem legal. Por isso que eu não gosto de videogame, prefiro tecnologia, que é muito mais, tem muito mais entretenimento. Bom, então, se você perguntar, pô, cadê aqueles IPs? Deixa eu ver, tem alguma parte aqui que eu consigo ver onde esses caras aqui estão. Deixa eu ver se é aqui. Ah, tá aqui, achei. Então, vou aumentar aqui um pouco essa tela. Então, aqui, ó. Então, esse serviço aqui, ó, tá rodando no IP 25, no 26, no 27 e, no caso aqui, a primeira instância que está no IP final 21. Então, esses aqui são os IPs internos, né, da imagem Docker, que está rodando e está sendo gerenciada por todo o conceito do Kubernetes. Você tem aqui o Pods, você tem o Ceph, você tem aqui o Replication Controllers. Então, todos os conceitos de Kubernetes, eles estão embarcados dentro do Rancher, só que de uma maneira extremamente fácil. Beleza? Bom, então, a gente vai ficar por aqui nesse screencast, então, ou seja, mensagens finais. O que eu queria deixar de resumo disso aqui? Quando você pensar em integração, quando você pensar em barramento de serviço, esqueça o conceito de um middleware gigante, um monolitão que eu jogo um monte de coisa lá e fica concorrendo e fica tudo bem ruim. Não. Existem plataformas que, com a ajuda do advento do Kubernetes, da questão de Docker, você consegue ter um controle muito melhor para a sua plataforma, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui e espero que logo em breve a gente grave e mostre algumas coisas mais bem interessantes para vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima.